resolver o exercício 1.5 do Alexander Sadiko. Ele é um exercício simples, nós já vimos a definição, até está aqui a equação que a gente usa para resolver esse tipo de problema. Vamos deixá-la indicada, essa equação que está aqui. E nós já vimos anteriormente em algumas equações que a gente pode fazer uma separação de variável e fazendo essa separação de variável a gente pode encontrar que a carga total, né, em função do tempo, ela vai ser igual à integral de I dt desde um t0 até um determinado t mais um q de t0. Onde esse aqui depende das condições iniciais. Esse problema que a gente está resolvendo, ele nos dá os limites, nos dá os intervalos que a gente está interessado. Então, esse termo aqui, a gente não vai precisar dele. Ele vai entrar, ele vai sair automaticamente aqui da nossa integral. Então, nós vamos resolver esse problema de duas maneiras. A primeira forma, nós vamos resolver algebricamente, depois nós vamos resolver numericamente, usando um software para isso, que é o Scilab. E lá a gente vai definir uma rotininha, tá? Bem simplesinho, e essa rotina a gente pode usar para resolver depois qualquer problema que envolva esses tipos de integrais. Então vamos lá, a gente quer calcular qual que é a carga, tá? Então eu não vou colocar o tempo, porque eu quero um valor bem específico. Integral nesses limites de 0 até 10, meio de t, vezes o dt. Bom, é uma integral bem tranquila, essa integral vai ser meio de t ao quadrado dividido por 2, calculado entre 0 e 10. Isso daqui vai nos dar 1/4 de 10 ao quadrado menos 0 ao quadrado. 10 ao quadrado nós sabemos que dá 100, 0 ao quadrado dá 0. Então 100 dividido por 4 dá 25. Então a carga nesse problema é 25 coulomb. Bom, como podemos ver, esse exercício não tem nada de mais, é um exercício bem tranquilo. Esse é o resultado final. No entanto, eu quero introduzir para vocês uma outra forma de resolver esse problema, né? Então vamos lá, eu vou apresentar aqui para vocês o Scilab. O Scilab ele é um software, ele é livre, tá? Então você pode abaixar o Scilab, eu vou deixar ele aqui no cantinho da tela, e vocês podem baixar gratuitamente e utilizar esse tipo de software, não precisa pagar nada. Tem algumas outras alternativas, Maple, MATLAB, são versões pagas, mas esse aqui faz tudo o que a gente quer. Então a gente quer resolver uma integral. Basicamente a integral, a gente vai usar o comando INTG, tá? A gente abre e fecha um parênteses, a gente vai colocar os limites de integração, 1 até 2, e a função, vamos imaginar que essa função é a função x. Bom, ele deu aqui que a função x ela não é definida, a gente teria que definir essa função x. Então a gente vai partir de uma outra forma, para resolver já dessa maneira, para ficar um pouco mais limpo. Vamos colocar aqui que a gente está resolvendo um problema de integração. Vamos definir uma função, uma function. Essa função eu vou definir como c igual aquela minha função que tem lá, uma f de x. E aqui a gente define essa c como, vamos abrir um parênteses, meio vezes o x. Bom, aqui a gente está usando o x ao invés de t, tá bom? Então, essa é a minha função. E eu posso vir aqui e colocar end function. Então, aqui termina a minha função. Podemos falar o seguinte, que o limite de integração vai de a igual a 0 até b igual a 10. Esses são os meus limites de integração. Então, agora vamos ver se a gente consegue integrar. Integrar de a até b a função c. Integrar a função f, né? Bom, tá aqui, ó, o mesmo 25 que a gente calculou. Então a gente pode usar essa rotininha aqui para poder fazer o nosso problema. Então a gente pode resolver esse problema usando o Scilab, né, como eu disse para vocês. Então a gente vai fazer da seguinte maneira, ao invés de usar console aqui, nós vamos vir aqui no canto superior esquerdo, abrir um SciNote, né? Ele vai abrir essa parte de notas. Ele quer saber se eu vou restaurar algum arquivo. Tá? Eu vou falar que não. E ele abriu um aqui pra gente. Vamos salvar esse arquivo. Vamos salvar aqui na raiz aqui. E a gente vai chamar de integral definida. Okay? Então, o que nós vamos fazer? A primeira coisa que a gente precisa fazer é definir quem vai ser a nossa função. Tá? Então, quando eu já seleciono a função, ele já escreve para mim aqui e finaliza a função. Vamos chamar dessa função de c e vai ser uma função f de x. Precisamos definir quem é essa função c.
é aquela do nosso exercício, que é meio vezes x, né? Lembrando que aqui ao invés de usar o t, a gente está usando o x. Vamos usar os nossos limites de integração, de a igual a 0 até b igual a 10. Vamos definir uma integral como i igual a integral de quem? De a até b da nossa função f, né? Onde f é igual a c. E a gente vai falar para ele printar, né? Para ele imprimir o nosso resultado de i. Vamos ver se deu certo. A gente vai vir aqui em cima, save e execute. E ele plotou o valor de 25, ok? Então, o resultado está tudo certo. Então, a gente pode virar aqui também e falar o seguinte, o nosso A vai ser um dado input e a gente vai colocar o seguinte, limite inferior. E o B, nós vamos colocar também um dado de entrada, né? Um comando input, abrimos e fechamos o parênteses, abrimos e fechamos as aspas e a gente coloca como um limite superior. E a gente vai ver como é que fica. Vamos salvar e executar. Bom, ele vem aqui pra gente, ó, ele fala limite inferior, a gente vai falar que é 0. Limite superior, nós vamos falar que é 10. E aí ele vai imprimir o nosso resultado. Então a gente fez um programinha para poder resolver a nossa integral. Nós poderíamos voltar aqui e rodar de novo e mudar o limite, os limites, né? Falar assim, ao invés de ser de 0 até 10, vamos de 5 até 15. Vamos ver como fica. O valor deu 50. Tá? A variação é a mesma, mas o resultado deu o dobro. Então, dessa forma, a gente viu como resolver esse problema 1.5, que é um problema simples, uma integral bem simplesinha. No entanto, a gente usou Scilab para definir uma rotina, né? Então, fica aí essa rotina de fazer um pequeno programa, um programinha de 7 linhas, para resolver integrais. Aqui vocês podem colocar, pessoal, qualquer função que vocês quiserem. Se vocês virem aqui colocar uma função x ao cubo, vamos pôr aqui x ao cubo, e mandar ele rodar o programa, repara que ele abriu aqui pra gente os limites, a gente pode mandar de 0 até 3, ele dá os valores pra gente, tá? Os valores para essa função. Então a gente tem aqui um programinha que resolve integrais definidas. Então a gente pode encerrar o problema 1.5 e nos vemos numa próxima resolução.